E aí galera, tudo bem? Mais uma vez Matheus, seu professor de História. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, agora Alta Idade Média. Se você não viu, é importante que você veja essa aula aqui sobre o final do Império Romano, ou melhor, todo o Império Romano, principalmente o final, que vamos à entrada aqui então no começo da Idade Média, quando cai o Império Romano, e também a desfragmentação do Reino Franco. Se você não sabe o que é Reino Franco, nós vamos ver aqui, é importante que você veja também essa aula sobre o Reino Franco. E também muito importante, é um vídeo que eu fiz, está aqui também, sobre como funcionava o sistema feudal, que é o sistema que vai perdurar por praticamente toda a Idade Média. Praticamente por quê? Olha esta beleza de gráfico que eu fiz aqui. Não critiquem, serão cancelados. Vejam só que coisa mais horrorosa. Mas você vai entender o que isso quer dizer. Tá vendo aqui? Comércio, tá? Aqui, século V, o meio, século XI e aqui, século XV. Este é todo o período da Idade Média. Do 5 a o 11, nós temos a Alta Idade Média, tá? A partir daqui nós temos a Baixa Idade Média, que é quando a Idade Média deixa de ter aquelas características de início mais forte. Tá bom. E aí, professor, o que tem a ver isso? Tá vendo o comércio? Conforme o comércio ele desce, olha aqui, produção feudal. A produção feudal, do processo de produção do feudalismo, conforme o feudalismo funciona, veja a aula sobre isso, conforme o comércio cai, a produção feudal ela cresce, tá? Então, como já foi dito na aula passada do feudalismo, conforme o comércio cai, o esquema, forma de produção feudal, de viver feudal, ela sobe, tá? Então, nós vamos ter aqui no começo, na Alta Idade Média, que é ponto da nossa aula agora, uma derrocada, uma descida, uma diminuição do comércio na Europa. E vamos ter então o ápice, o crescimento aí do modo de produção feudal. Essa passagem aqui dos comércios vai acontecer com as cruzadas, tá? Que é o tema de uma outra aula. Mas nós vamos entender por que este comércio vai diminuindo tanto, então essa produção feudal, esse sistema feudal vai crescendo. Tá? A Alta Idade Média, como já vimos, vai do século V até o século... A Alta Idade Média até o século XI, e ela tem algumas características. Quais são as características dela? Nós temos aqui o colonato e o comitatus. O colonato, ele começa ali pelo século III, já começa o colonato. Se você não viu, veja a aula sobre o Império Romano. Quando o Império Romano começa a crescer demais, ele passa então por uma crise. Nas suas fronteiras, ele é pressionado pelos bárbaros, que querem reaver aquele território que há muito tempo era deles, né? Então eles começam a entrar em guerra. E o acordo que é feito ali, então, é também de deixar com que eles cuidassem de algumas terras. Tá bom? Beleza. Só que o que acontece? Isso não resolve-se assim. E os bárbaros invadem, então, e rompem o Império Romano, que é, então, o fim do Império, a queda do Império Romano do Ocidente. Tá? Agora eu pergunto a você, aonde está a riqueza? Está no campo ou está numa cidade grande? Onde tem mais dinheiro? São Paulo ou São José do Barreiro? Claro, São Paulo. Então, os bárbaros invadiriam as cidades. Agora, com a invasão dos bárbaros, os patrícios, veja a aula de Roma, que eram os grandes proprietários, a pessoa quem tinha dinheiro, fica preocupado, né? Vão tomar o meu lugar, o que é que eu vou fazer então? Então eles não queriam essa invasão. Pergunto a vocês, o plebeu, que também não tinha, queria essa invasão bárbara? Também não. Os clientes queriam? Também não. E o escravo, professor? Também não. Eu pergunto a você, você escravo, está lá na Roma, tem uns bárbaros invadindo, você acha que o bárbaro vai chegar e vai perguntar para você, vai ser um negócio seguinte,
o senhor é bárbaro, o senhor é plebeu, o senhor é cliente, o senhor é... Não, o bárbaro vai entrar, vai passar o rodo. Entendeu? Então ninguém queria essa invasão. Só que o que acontece? O grande proprietário de terra, né, ele vai para o interior, nas suas terras, e vai consigo, então, os plebeus, os clientes e os escravos. Né? Lá, quando eles estão fugindo dos grandes centros, isso é um processo que a gente chama de ruralização da Europa. Né? Uma ruralização. O que é rural, professor? O que é rural? É roça, é o meio do mato. Eles saem agora dos centros urbanos e passam então a se refugiar no campo. Então acontece essa ruralização. Os grandes proprietários de terra vão com eles os plebeus, os clientes e os escravos. E todos esses três aí, clientes, plebeus e escravos, formam uma única classe agora, que é a classe dos colonos. Então o que é? O grande proprietário fala assim, ó, seguinte, você pode pegar aí, ele é patrício, você fica nas minhas terras, produz aí e me paga com parte da produção. Essa é a tônica. Quando nós não tivermos mais tanto comércio, o que nós vamos ter? Base de troca. E essa base de troca tem origem aí, no colonato, né, que é aonde vão se fundir plebeus, clientes, escravos e uma única classe que é o colono. Aqui temos o comitatus germânico. Esse comitatus germânico, germanos são um dos povos bárbaros, e da relação de comitatus, ou seja, a relação de fidelidade que existia entre o rei e seus guerreiros, nasce essa noção de suzerania e vassalagem. O que é? Se você não viu, veja também a aula de feudal. Você viu, eu sei que você viu, mas vamos relembrar. O suzerano é aquele que doa uma terra, e o vassalo aquele que recebe. Lembrando bem, quem doa a terra é nobre, e quem recebe a terra também é nobre. Pobre não tem terra, o colono não tem terra, tá? Então, o senhor, que é o suzerano, ele é o senhor que doa a terra. Vassalo é quem recebe, mas também é um nobre. Estes dois têm uma relação de troca de alianças militares também. Se o bicho pegar para um, você vai ter que ir lá cobrir. Você é meu parça, certo? É assim que a vida vai tocando aqui. Agora nós temos uma outra treta interessante e importante aqui, que essa explica bastante também do que aconteceu para a diminuição do comércio aqui, né? A expansão islâmica a partir do século VII. Tá? Vamos fazer um apanhado rapidinho para você entender o Islã aqui. Tá? Em 570 nasce um Maomé. Maomé é um comerciante coraíxita e de uma tribo que é politeísta. Tá? O que é politeísta? Veja a playlist de antiguidade. Politeísta é aquele povo que tem mais de um Deus. Né? Na antiguidade a exceção era apenas os hebreus. Então, aqueles que adoram mais de um Deus são politeístas, os que adoram um Deus só são monoteístas. Essa tribo era politeísta. Maomé era um simples comerciante de uma tribo chamada coraíxita. Tá bom? Em 610 d.C., o anjo Gabriel apareceu para ele e falou para ele: Maomé, você é o segundo e último Messias. E deu uma revelação para ele, segundo a qual o povo se reuniria debaixo de um Deus, chamado Alá, e eles obedeceriam um único livro chamado Alcorão, e portanto Jesus, que também é reconhecido de certa forma pelos muçulmanos, era o primeiro Messias, e Maomé agora aqui era o último, tá bom? Então começa aqui. Mas não concordo, não interessa essa história, guarde isso, tá bom? 622, pessoal, lembre-se, aqui ele era politeísta. Quando o anjo Gabriel aparece para ele, segundo ele falou, né, ele passa a ser então só um adorador de Alá, um único Deus. Treta feita, arrumou uma briga aqui e fugiu de Meca para Medina. Este ponto aqui, pessoal, 622 d.C., que é conhecido como Égira, é o ano 1 do calendário muçulmano.
que é quando o Maomé foge lá. Então os caras queriam pegar ele porque ele estava atrapalhando o comércio, dizendo que não existia mais aquilo lá que eles estavam fazendo, apenas um único Deus. Maomé vai para lá, se esconde lá bonitinho e olha só aqui, 8 anos depois, em 630, ele volta e unifica várias tribos sobre o que nós vamos conhecer como Império Árabe, né? E este Império Árabe vai se expandir demais, tá? Vai crescer, vai tomar conta do norte da África, toda a península do Sinai, eles vão subindo ali pelo Estreito de Gibraltar, vão subindo pela Europa, vão tomando toda a Península Ibérica até serem barrados. Olha em que ano, hein? Veja quando ele voltou, 630. 732, o avanço muçulmano islâmico, ele é barrado na Batalha de Poitiers por Carlos Martel. Carlos Martel segurou então ali o avanço islâmico em toda a Europa. Península Ibérica, o que é isso? Península Ibérica é onde estão localizados Portugal e Espanha. Então, eles foram até ali, perderam a batalha e depois vão começar a perder regiões. Antes de falarmos do Carlos Martel, eu quero que você entenda isso aqui. Mas por que você falou tudo isso, professor? Porque eles expandiram o Império Islâmico, tomando conta do que eu já falei na outra aula, que é um veículo principal de comercialização, que é o Mar Mediterrâneo. A Europa não fez flutuar, já disse um historiador, uma tábua sobre o Mar Mediterrâneo. Se eles não poderiam usar o mar, dificultava o que para eles, pessoal? O que dificultava para eles? O comércio, né? Então o comércio caiu bastante, tá? Como o rei já tinha dado terras, as pessoas, lembra colonato, comitatus, as pessoas plantavam e começavam então uma economia na base da troca, tá? E esses pequenos pedaços de terra foram cunhados de feudos, né? Daí a palavra feudalismo. Por quê? Porque eles estavam vivendo num esquema de pequenas porções de terra que trocam fidelidades e mantimentos entre si, tá bom? Então, a expansão islâmica contribuiu muito para que o comércio caísse, tá? E o comércio caísse. O que acontece quando acontecem as cruzadas? Os cruzados, então, eles conseguem liberar passagem pelo mar Mediterrâneo e por terra também. Então aqui vai acontecer que o comércio vai subir e o sistema feudal, que é esse sistema simplesmente à base de troca, onde as pessoas trocam só seus mantimentos, uma agricultura unicamente de subsistência, começa a decair, tá? Que vai dar origem lá ao renascimento comercial. Então, voltando aqui, essa batalha de Poitiers em 732, vencida por Carlos Martel, dá origem ao reino carolígio. É graças a este nome, Carlos Martel, que nasce o reino carolígio, o reino franco. Este reino franco está aqui também nessa aula, reino franco. Quando este reino franco, ele se desfaz em 3, no Tratado de Verdun de 1840, tá? Ele começa então a dar início à desfragmentação da Europa, tá? O que era um grande império, por conta de ser um grande império, o Império Franco, o Reino Franco, o Império Carolígio, mesma coisa, tá? Fica muito difícil administrar, então o rei começa a conceder pedaços de terra para alguns parças dele. O mesmo esquema, vejam só, que vai vindo aqui do colonatus, do comitatus, tá? Ele vai entregando uma coisa que ele chamou de benefícios. Ali vão nascendo as marcas que são doadas aos marqueses, os condados aos condes e por assim, assim por diante, tá bom? Então, essas são características e como elas aconteceram no sistema feudal da Alta Idade Média. Perceba, pessoal, aqui a Idade Média está começando. Nós estamos entrando num período em que não temos comércio, tá? Imagina você, neste começo é como se fosse aquele período aí de pandemia que nós vivemos ou estamos vivendo, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, tá? As pessoas todas fechadas por muito tempo. Como é que elas sobrevivem? O vizinho começa a trocar, o cara planta no quintal dele, porque todo o comércio está fechado. Então, quando vocês pensarem
em alta Idade Média, lembre-se, em declínio do comércio. Se uma questão de vestibular, de concurso, seja do que for, falar para você que o comércio na alta Idade Média era muito elevado, se fizer essa relação de alto comércio na alta Idade Média, se o comércio era muito grande na alta Idade Média, a questão está errada. Tá? Por quê? Porque, recapitulando, o comércio cai, a alta Idade Média, o feudalismo, ele sobe aqui. Tá bom? Então tá aqui, Coronato Comitatus, expansão islâmica, muito importante, porque eles tomam conta do mar Mediterrâneo, e a desfragmentação do Reino Franco, que dá origem aos benefícios, que se juntam com o Coronato e Comitatus, que é a doação de terras. Tá? Aqui é uma explicação para você aí da alta Idade Média. Espero que você tenha curtido. Curta o vídeo aí, se inscreve, dá uma força. Fica assim, fica com Deus. Até a próxima.